É assim que o Grupo Selma forma seus profissionais da saúde em 3 excelentes instituições de ensino. Graduações com credibilidade acadêmica, consolidada e aval do mercado profissional. A medicina avança no ritmo das últimas tecnologias virtuais, que antecipam em dezenas de laboratórios, muito bem equipados, a rotina de trabalho de futuros médicos. Todos preparados desde o início a superar desafios com base no conhecimento e na prática, vocação e habilidades clínicas aprimoradas em sala de aula, nos estágios supervisionados e em programas científicos internacionais que colocam os cursos da área saúde do Grupo Selma entre os melhores do Brasil. Grupo Selma. Novos tempos, novas maneiras de pensar. Boa noite a todos. O curso de Medicina na Universidade Selma, articulados, uma ação integrada com a Academia Maranhense de Medicina, que eu tenho a honra de presidir, e a Academia Maranhense de Ciências, presidida pelo Dr. Henrique Mariano Costa do Amaral, aqui presente, presta hoje uma homenagem ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Este ano, inclusive, a Organização Mundial da Saúde escolheu como um ano em homenagem aos trabalhadores da saúde, aos profissionais da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, enfim, todas as profissões da área da saúde que estão à frente, na linha de trabalho, no enfrentamento da Covid-19. O momento hoje, portanto, é um momento ímpar, porque, por um lado, nós cumpriremos o dever de salientar a importância da saúde para nossas vidas. Por outro lado, entendemos também ser um momento de iniciar um debate importante sobre esta situação que estamos vivendo. Aqui hoje, nós pela manhã tivemos uma palestra do professor Dr. Pedro Springer, que abordou a questão da doença Covid nos seus aspectos relacionados à sua epidemiologia, ao seu período de incubação, aos seus estágios, vários estágios clínicos e também sobre o plano terapêutico. Assim empregado, nós sabemos que não existe um remédio, um medicamento específico para combater essa enfermidade, que é uma virose. Mas sabemos que existe uma terapêutica complementar, um adjuvante de suporte dessa enfermidade. Então, isso foi muito bem abordado, uma brilhante aula, muito bem didática, do professor Pedro Springer. Dando continuidade, no horário da tarde, foi feita a apresentação de 27 trabalhos de pesquisa científica elaborados por alunos, por estudantes do 4º período de medicina, que trabalho este feito junto às áreas adscritas às unidades básicas de saúde do município de São Luís, privilegiando o que nós chamamos os grupos de risco, onde estão as doenças emergentes, as doenças negligenciadas, onde há o predomínio do diabetes e da hipertensão arterial, por exemplo, as doenças transmitidas por vetores e também agora as viroses. Esse trabalho é importante porque essa pesquisa será muito importante para os gestores da saúde desenvolverem o seu trabalho frente a uma realidade do que realmente está acontecendo nessas comunidades em relação a essas morbidades. Em seguida, foi apresentada aqui, isso foi feito pela professora Dayana Dourado. Em seguida, foi feita uma apresentação pela professora Monique, também a professora do nosso curso de medicina, sobre as cartilhas, 32 cartilhas que trazem um resumo bem simples sobre 32 doenças mais comuns aqui no nosso ambulatório escola. E essa numa linguagem bem simples para ser distribuída aos usuários, quando vierem para as suas consultas.
os cuidados que essas pessoas precisam ter. Então, foi outro grande avanço hoje que nós obtivemos no dia de hoje. E agora, às 18h30, nós estamos aqui, pela primeira vez, promovendo, numa experiência nova aqui no Maranhão, uma integração logística entre as Academias Maranhenses de Medicina e entre a Academia Maranhense de Ciências. Uma cuida das ciências médicas, a outra cuida das ciências tecnológicas. Mas o objetivo final é o mesmo: a busca pela permanente vigilância, melhoria da qualidade de vida, saúde e vida das pessoas, os avanços tecnológicos da medicina, os avanços tecnológicos, por exemplo, na área da cibernética, todos trazendo um benefício para a nossa sociedade. Então, é um dia importante. E para complemento dessa jornada do dia de hoje, convidamos a doutora Ângela Falcai, que irá abordar aqui os aspectos imunológicos da doença COVID. E esses aspectos imunológicos, ela, com certeza, irá responder a importantes questionamentos que os senhores têm sobre o que é a imunidade inata, o que é a imunidade adquirida, do tipo humoral, ou seja, de anticorpos, e o que é uma imunidade celular, com os linfócitos T e B. O que é a imunidade cruzada? Com sua autoridade nessa área, ela vai nos dissecar isso e, com certeza, vai responder muitos questionamentos, não só da nossa classe médica e da classe da área da saúde, mas também da sociedade, que constantemente tem questionado se as vacinas têm realmente sua eficácia, se porque pessoas que se vacinaram vieram a desenvolver a enfermidade, e às vezes isso é passado sem embasamento científico, que explicite claramente o que está se processando. Então, é isso. Reforçamos aqui, como presidente da Academia Maranhense de Medicina, a necessidade de mantermos as medidas de higiene geral, como lavagem das mãos, com água e sabão e álcool gel, o uso da máscara e também um isolamento social possível, racional, evitando aglomeração, evitando essa participação social mais intensa, que nós todos sabemos que todos nós temos, mas nesse momento é um momento de convergência nacional, médico-social, para vencermos essa pandemia. Então, é isso. Eu quero passar a palavra nesse momento ao nosso presidente da Academia Maranhense de Ciências, que eu também tenho a honra de integrar, o professor Henrique Mariano Costa do Amaral. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite à Universidade SEMA para estar passando essa importante informação, né, esses conhecimentos científicos sobre os aspectos imunológicos da Covid-19, onde a gente está vivenciando uma situação totalmente atípica, né, dessa pandemia. E é com imenso prazer que eu venho trazer essa aula para tentar tirar um pouco das dúvidas, né? Tanto do pessoal da área da saúde, quanto da sociedade, das pessoas em gerais. Eu queria agradecer ao professor José Márcio pela confiança, né, e pela Universidade SEMA, obrigada pelo apoio. E gostaria de falar que de manhã foi uma excelente palestra com o professor, e ele abordou aspectos super importantes, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema imunológico. A gente sabe, né, que essa pandemia, ela vem afetando a nossa vida, os nossos costumes, os nossos hábitos. A gente estava acostumado com um tipo de vida e, de repente, trancam a gente dentro de casa e falam, agora você não pode mais trabalhar, você não pode mais sair com seus amigos. Então, isso acaba prejudicando não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental. Então, muitas pessoas acabam entrando na ansiedade. A gente sabe que, por exemplo, há uma interação do sistema nervoso com o sistema imunológico, e essa interação desse sistema nervoso e imunológico, onde a pessoa fica estressada, ansiosa, acaba produzindo hormônios como do estresse, né, como cortisol, e isso acaba baixando o sistema imunológico e a gente fica mais suscetível a pegar as infecções, principalmente as virais. Então, vou falar um pouquinho sobre o vírus, né? Então, essa aqui é a estrutura do vírus, é o SARS-CoV-2. Eu vou passar bem rapidamente, porque o professor de manhã, ele já explicitou isso, né? A estrutura que a gente pode observar, né, dessa estrutura do vírus, a spike, a membrana, nucleocapsídeo, envelope, genoma. Então, o SARS-CoV-2, ele tem essas características semelhantes, onde que essas proteínas de membrana é onde o sistema imunológico ela acaba reconhecendo, né? Então, por exemplo, o professor José Márcio falou, né, essa reação cruzada que a gente tem em relação ao vírus, porque às vezes infecções que antecedem ao próprio coronavírus, da família do coronavírus, ou famílias de vírus semelhantes, elas possuem essas estruturas semelhantes, que acabam dando essa proteção parcial. Hoje, a gente sabe que a situação global, né, esses dados foram pegados de onde? Dados epidemiológicos, né, então a gente tem um número muito alto, né, desses casos confirmados, de morte, desses novos casos, mas a gente vem aí também com uma esperança, né, que é a administração das doses da vacina, que a gente vai falar e abordar sobre esse assunto também. Em relação aos sintomas mais frequentes, né, a gente já está cansado de saber, né, os mais frequentes, febre, tosse, cansaço, falta de ar, dor no peito, são uma dessas características que a gente acaba tendo. Mas como que seria essa resposta imune ideal para o vírus, né? Então, essa pandemia, ela trouxe muito o sistema imunológico em evidência. Ela trouxe, quais são os testes, quais são os anticorpos, né? É IgM, é IgG, é imunidade humoral, é imunidade celular, né? Então, vamos tentar relembrar e aprender um pouquinho sobre isso. O nosso sistema imunológico é as nossas células de defesa, né? Então, é como se fosse um exército, né? É o que nos defende contra vírus, bactérias, micro-organismos. Mas ele não serve só para isso. Ele serve também para manter a homeostase do corpo, manter o equilíbrio desse organismo. Então, a gente tem a imunidade inata, é aquela que já está pronta,
né? São os fagócitos, neutrófilos, macrófagos, as células dendríticas, mastócitos, células natural killers, são as células que já estão prontas, né? Então, a hora que entra o micro-organismos, é a primeira resposta a combater. Depois, olha, aqui acontece nas primeiras 12 horas, né? Aí, depois de alguns dias, começa, então, a imunidade adaptativa, que ela é composta pelos linfócitos T e os linfócitos B. Dentro dos linfócitos T, vai virar as células T efetoras, e os linfócitos B vão ser aqueles linfócitos, né? Aquelas células que acabam produzindo os anticorpos. E é esses anticorpos aí que a gente ouve falar muito da IgM, da IgG no teste. Ah, será que eu estou protegido? Será que eu não estou? Que a gente ouve falar. E a gente vai falar um pouquinho disso. Em relação à imunidade humoral, né, dentro da imunidade adaptativa, é essa produção do anticorpo. Então, o linfócito B vai lá, reconhece esses micro-organismos extracelulares, começa a secretar anticorpo, e ele tem esses anticorpos a função de bloquear esses vírus, né, esses micro-organismos, para tentar eliminar e ele não invadir novas células. Dentro da imunidade mediada por células, a gente tem os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos. Os linfócitos T auxiliares são aqueles que vão produzir citocinas. A gente já ouviu falar muito nessa pandemia sobre a tempestade de citocinas. A gente vai falar um pouquinho mais do que seria essa tempestade de citocinas. São os linfócitos que eles têm a capacidade de auxiliar outras células para tentar matar esse micro-organismo. O linfócito TCD8, que é o citotóxico, eles têm a capacidade de reconhecer a célula infectada por um vírus, por exemplo, né? E induzir a morte por apoptose dessas células. Então, como que acontece o desenvolvimento dessa resposta imune? Olha lá, dias após a exposição. Então, eu tenho aqui o linfócito B reconhecendo o micro-organismo, as células apresentadoras de antígeno apresentando para os linfócitos T naive. Depois de alguns dias, eu tenho ativação e expansão clonal, ó, né? E aí eu tenho a ativação desses linfócitos T, e é eles que vão eliminar esse antígeno. Então, olha aqui, ó, 14 dias, 7 a 14 dias. Então, como o professor de manhã falou, né? Por exemplo, nos testes diagnósticos. Às vezes eu quero, logo nos primeiros dias, já dosar anticorpo. Só que aí não pega, porque ainda a resposta ainda está começando a ser montada. Aí eu vou lá para a carga viral, né? Então, ó, depois de 14 dias que eu começo, 7 a 14 dias, a começar a produzir esses anticorpos. Depois que meu organismo, então, elimina esse antígeno, ele vai entrar em homeostasia, contração, e vai gerar o tanto que a gente vem falando dessas células de memória, esses linfócitos B, esses linfócitos T, essa memória imunológica que a gente tanto procura. Em relação à resposta imune geral ao vírus, né? Então, no geral, as doenças têm doenças que predominam mais um tipo celular do que o outro. Então, bactérias eu tenho mais um tipo celular do que o outro, o vírus tem uma outra característica. Então, dentro dos vírus, né? A gente tem, então, aqui dentro da imunidade inata, principalmente esses interferons do tipo 1. Essa citocina do interferon tipo 1, ela é super importante, como a gente pode olhar aqui na figurinha, ó, o vírus, ele inibe o vírus a entrar na célula, dá um estado antiviral para essa célula. As células natural killer também têm a função de reconhecer essa célula infectada e matar essa célula. Depois entra a imunidade adaptativa, onde ó, o título viral, a carga viral vem aumentando, e quando entra, então, os linfócitos TCD8 e os anticorpos, a carga viral começa a baixar. Então, eu tenho aqui os linfócitos B, produtores de anticorpos, e esses anticorpos são o que vão neutralizar esses vírus, esses micro-organismos. E o linfócito TCD8 também tem a função de matar a célula infectada e erradicar essa célula para não... Por quê? Porque o vírus, ele usa a maquinaria da célula para poder se replicar.
Então, eu matando essa célula que está infectada, eu não deixo esse ciclo viral a manifestação. E na resposta imune para a Covid-19, como é que funciona isso? Então, olha lá, eu tenho um vírus RNA, eu tenho o início dessa infecção, então eu tenho lá, olha, que a gente aprendeu a resposta imune inata, onde eu vou ter a replicação viral, eu vou ter o reconhecimento de macrófagos, célula dendrítica, aqui que a gente pode ver por receptores de TOL3, TOL7, vai produzir as citocinas, os interferons do tipo 1, do tipo 3, IL1, IL6, IL8, as células apresentadoras de antígeno, a gente vai ver que vai ser importante aqui para a imunidade adaptativa. A célula NK reconhecendo a célula aqui, ó, né, infectada lá do pulmão pelo vírus, né, então ela vai induzir também produção de citocinas que vão, né, tentar matar essa célula infectada. Aí a gente entra aqui na resposta imune adaptativa. Então, dentro da resposta imunidade celular, a gente tem aqui, ó, o TCD4, que se diferencia em TH1, TH17, T regulador, né, T folicular. Esses linfócitos T vão ajudar, auxiliar a produzir citocinas que também vão combater essa infecção, né? Os linfócitos TCD8 aqui, ó, né, produzindo também citocinas e matando a célula infectada para vírus. Então, quando essa resposta, né, ela está adequada, e aí eu tenho também, ó, os linfócitos T ativando o linfócito B a produzir os anticorpos, a gente tem IgM, IgG, né? Eu tenho, então, a eliminação desse vírus, eu tenho a resolução dessa infecção viral, e aí eu tenho o reparo tecidual daquele pulmão, sem dano, sem nada. Isso aqui é o sistema imunológico de um indivíduo normal, que deveria responder adequadamente. Mas o que acontece, né? Por que em alguns indivíduos a gente acaba tendo um estado grave da doença? Porque eles acabam sendo acometidos, né? Por um processo inflamatório muito exacerbado. Então, aqui, ó, a gente tem a entrada do vírus do SARS-CoV-2 do mesmo jeito, olha lá. A gente tem o macrófago, as células dendríticas, só que o que acontece nesse cenário? Olha, eu tenho uma que a gente chama da tempestade de citocinas, ou seja, eu tenho um processo inflamatório exacerbado aqui nessa situação. Então, eu tenho muita produção, excesso na produção de citocina, eu tenho uma desregulação naquelas citocinas dos interferons do tipo 1, que eu falei que era importante para a atividade antiviral, né? A gente tem aqui ativação de muito de neutrófilos, então os neutrófilos, eles têm uma capacidade de fazer fagocitose em uma função que a gente chama de produção de NETs. O que é esses NETs? São substâncias que têm atividade microbicida, que tem estona, DNA, né, que vai jogar para fora, né, dessa célula. O neutrófilo, ele enche seus grânulos e joga para fora essa rede para tentar eliminar esse vírus. Só que esses grânulos que têm atividade microbicida, ele vai matar o vírus? Vai matar o vírus, mas também vai causar o quê? Um dano tecidual aqui, né? Aí vem, ó, a imunidade adaptativa, tem os linfócitos T, que também começam a ficar exauridos, né? Começa a ter uma exaustão desses linfócitos. Então, aqueles linfócitos T reguladores que estavam ali para regular o sistema imunológico, ele começa a não ter esse controle dessa resposta imunológica para parar esse processo inflamatório, né? Então, ele começa a entrar em exaustão. O linfócito TCD8 também é a mesma coisa, né? E os linfócitos B também começa a ficar descontrolado, começa a produzir anticorpos, começa a produzir autoanticorpos e formar esses imunocomplexos. Ou seja, começa uma resposta inflamatória excessiva ali. Nesse momento, a gente nem tem mais o vírus ali. O vírus já até morreu, mas o processo inflamatório aqui desencadeado nesse processo, é ele que começa a danificar e destruir aquele pulmão.
E aí a gente tem consequências também, né, ó, da ativação da cascata da coagulação, formação da trombose, e entre nas coagulopatias que a gente está acostumado a ver aí nesse processo. Então, ó, uma geral, então eu entro em contato com o vírus, nesse caso, né, do resposta imune à Covid grave, eu tenho reconhecimento pelo sistema imunológico, eu tenho ativação das minhas células do sistema imunológico, começa essa tempestade de citocinas, TNF, IL-1, que são substâncias aí que vão fazer uma superinflamação. Eu tenho os neutrófilos ali, né, tentando fagocitar, produzir netes, e isso acaba danificando e causando uma inflamação naquele pulmão, uma tromboinflamação naquele pulmão. E aí que, como o professor de manhã falou, tem alguns tratamentos que a gente tenta entrar aí para acabar, tentar diminuir esse processo inflamatório. Então, o corticoide, o dexametasona, ele vem aí para não deixar esse processo inflamatório exacerbar, para eu equilibrar esse processo inflamatório que está exagerado. A gente começa, por exemplo, inibidor dessa citocina IL-6, ó, IL-1, TNF, né? Inibidor do neutrófilo, né? Então, a gente começa a usar, então, imunoterapia para tentar controlar esse processo inflamatório aí desse indivíduo grave, para não chegar à gravidade, né? Os anticorpos, né? Ó, eu tenho contato com o vírus, tenho o período de incubação, entra a carga viral, e aqui a gente pode entrar com aspectos, né? Por que tem gente que entra em contato com o vírus e não produz os anticorpos? Por que tem gente que entra em contato com o vírus e desenvolve uma resposta imunológica muito forte? Então, por exemplo, pode depender muito da carga viral que esse indivíduo entrou em contato. Então, se eu entro com uma baixa carga viral, talvez essa quantidade de vírus seja insuficiente para eu estar ativando, como a gente pode ver aqui, todo esse processo. Então, talvez a minha imunidade inata, ela seja tão forte que ela não chega ela já chega e destrói esse vírus. Ela não chega à imunidade adaptativa e eu não tenho os anticorpos. Certo? E aí vem a fase assintomática, quando a carga viral está lá em cima, e eu tenho, então, a produção dos anticorpos IgM, IgG, IgA, tá? Que a gente consegue aí fazer nos testes. O IgM é o início da infecção, onde a gente tem, e IgG vem depois, que é a memória imunológica que ela fica. Então, aí a gente, ó, a partir de 14 dias que a gente começa, a 7 a 14 dias aí, ter essa produção dentro desses anticorpos. Então, aí que vem os testes imunológicos para a detecção desses anticorpos. No início, a gente faz o PCR, como o professor mostrou pela manhã. Só que, gente, o COVID, ele veio para quebrar alguns paradigmas. A gente acha que, assim, primeiro produz IgM, depois vai produzir IgG, isso é tudo muito bonitinho na teoria. Mas na hora que a gente vai para a prática, esse artigo mostra, olha, por exemplo, 4 pacientes, né? Então, aqui, ó, o verdinho RT-PCR negativo, o vermelho é RT-PCR positivo, o triângulo vermelho é os anticorpos, o quadrado branco a admissão e o amarelo sintomas. Então, um paciente de 22 anos masculino deu entrada no hospital, fez o PCR, ó, início dos sintomas, né? Fez o PCR, deu negativo. Passou uns dias, fez o PCR negativo, aí foi fazer os anticorpos, já positivou para IgM. Então, ó, positivou IgM, e nunca positivou para IgG. Enquanto ele ficou lá, ó, ele foi embora e a IgG ainda, mesmo depois de 1 mês, 2, então às vezes a gente vê que essa IgG, ela demora a aparecer, né? Esse aqui, ó, 52 anos, uma mulher, né? Então, entrou com sintomas, deu admissão no hospital, veio lá, PCR, que é o do suave, né? Do cotonete lá,
para a procura do vírus, negativo, negativo. Essa daqui, ó, fez IgM e IgG direto. Ela soroconverteu os dois anticorpos. Ela no primeiro fez IgM, depois IgG. Ela fez os dois e manteve o PCR negativo. Esse outro caso, ó, esse aqui ele já faz só IgG, ele nem fez a IgM. Então, ele veio trazer novos conhecimentos, né? Que às vezes a gente espera que seja algo, a gente está esperando que todo mundo vai reagir de um jeito, e na hora tem essas peculiaridades de pessoa para pessoa. E aqui ele converte os dois também, IgM e IgG. E aí a gente fica se perguntando, né? Olha, então aqui em relação à idade e à comorbidade. Então, às vezes a gente vê muito falar. Tem pessoas de muita idade, com muita comorbidade, e foi resistente à infecção. Porque o que a gente ouvia falar? Que no início, quem morre são os idosos, são pessoas que têm comorbidades. E aí a gente foi vendo no decorrer da pandemia que não era bem assim, que tinha pessoas que eram hipertensas e que estavam aí, que tiveram sintomas leves da doença, né? Tinha pessoas com idade, pouca idade, que a gente fala os jovens, né? E que não tinha comorbidade nenhuma e que tinha condição grave da doença, acabava morrendo, que a gente vê, morreu jovem, morreu criança, morreu, né, o Covid. O que acontece? Né? Tudo está aí esses extremos, né? Isso pode estar envolvido a genética do indivíduo, então vai depender muito do indivíduo para o indivíduo, a genética, a resposta imunológica desse indivíduo. Como que está a resposta imunológica desse indivíduo nessa situação, nesse momento? Né? Ela está adequada? Ela está deficiente? Como é que ela está? Recentemente, em novembro, saiu dois artigos do professor Casanova, que ele é um professor da França e de Nova York, que é da Oxford, e ele mostra a falha da resposta imune em relação ao SARS-CoV-2. Então, o que ele mostra? Lembra que eu falei que os interferons do tipo 1, que era uma citocina importante dentro da imunidade inata e que tem atividade antiviral, ele encontrou, né, nos pacientes, 23 pacientes, tinha uma mutação nos genes desses interferons do tipo 1. Então, ele pegou assim, pacientes que eram assintomáticos e moderados e que o sistema imunológico dele estava bonitinho, funcionando adequadamente. Enquanto que esses pacientes com COVID grave, né, eles tinham mutações e polimorfismo nos genes lá que reconhecia o vírus do TOL3, né, da via de sinalização desses interferons do tipo 1, mostrando aí uma falha dessa resposta. A gente sabe, né, que eu falei um pouquinho desses autoanticorpos. Então, algumas doenças, eles já vêm mostrando esses fenótipos de autoimunidade nesses erros inatos de citocinas. Por exemplo, a gente sabe que a micobactéria tuberculose, não é todo mundo que quer ter tuberculose tem, né? Só tem tuberculose para quem tem os polimorfismos, mutações, esses erros inatos do sistema imunológico que acabam adquirindo a tuberculose. A gente sabe que tem autoanticorpos contra as nossas próprias células, nossas próprias citocinas, contra as nossas próprias substâncias. E esses autoanticorpos acabam impedindo que o sistema imunológico haja adequadamente na defesa contra esses micro-organismos. Então, isso já foi visto nas doenças das micobactérias, em candidíase, doenças de estafilococos. E aí eles foram ver, eles fizeram um teste, né, 987 pacientes com sintomas graves, 663 com sintomas leves e 1.224 saudáveis. E o que eles viram? Que eles viram que mais de 10% desses pacientes tinham autoanticorpos contra os interferons do tipo 1. Ou seja, aquela imunidade inata que era importantíssimo, né, para atividade antiviral, ele bloqueava ali.
né? Então, olha aqui, ó, né, os interferons todos com o paciente vermelhinho bem alto aqui desses autoanticorpos. Então, isso mostra que esses defeitos, essas respostas dos interferon e outras que provavelmente que ainda a gente desconhece, favorece essa gravidade da doença. Então, a gente pensa assim, se é um erro inato do meu sistema imunológico, se eu produzo autoanticorpo, nesse caso, mesmo assim, a vacina vai funcionar nesses pacientes? Né? Fica uma pergunta aí. Então, se eu já tenho um erro do sistema imunológico, se meu sistema imunológico não está respondendo, então, às vezes, é o caso que a gente vê, tomou a vacina e mesmo assim o cara acabou morrendo, tendo um caso grave. Né? Não que isso vá acontecer, o problema é que a gente não tem como saber quem são as pessoas que têm esses polimorfismos, que têm essas mutações, quem são as pessoas que têm mais suscetibilidade à doença, quem são as pessoas que têm mais resistência à doença. E aí a gente entra um pouquinho na prevenção, na vacinação, né, que entra nessa importância. Então, a vacina, o que é a vacina? Eu tenho o vírus, então, que é o antígeno, no caso do SARS-CoV-2. E aí, esse vírus, ele vem lá, vírus vivo atenuado, vírus inativado, um pedaço do DNA, um pedaço, né, pedaços do vírus, e esses pedaços vão fazer com que o meu sistema imunológico reconheça sem ter a infecção. Então, eu crio aquela memória imunológica. Olha lá, numa infecção com vírus, eu vou ter lá a carga viral, a fase sintomática, e aí eu vou ficar com o anticorpo IgG lá, né? No caso da vacina, essas manifestações ou elas são brandas ou elas são inexistentes. Por isso que eu tenho, né, a carga viral baixa. Mas eu desenvolvo a minha resposta imunológica aqui, né? Eu tenho principalmente os anticorpos IgG. A gente acaba falando dos anticorpos porque é os testes laboratoriais que a gente tem disponíveis. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem toda a imunidade celular também, né? Então, às vezes, tem um linfócito TCD8, tem um linfócito TCD4, que a gente não está medindo, mas está respondendo para aquela vacina. Então, eu tomo a vacina e, depois de um mês fui lá, dosei os anticorpos, não deu. Quer dizer que eu não estou sendo protegida? Não. Pode ser que a sua imunidade celular esteja desenvolvida ali. Tá certo? Quais são os pontos fortes do vírus? Ele é um vírus bem adaptado, transmissão rápida, só que ele tem essa desregulação da resposta imunológica, né? Esse processo inflamatório exagerado. O ponto fraco dele, né? Água e sabão, uso de máscara e os tratamentos e as vacinas. Então, no decorrer do tempo dessa pandemia, às vezes a gente se pergunta, quanto tempo vai durar a vacina? Será que eu criei os anticorpos? Quanto tempo dura esses anticorpos? Na verdade, a gente já está, por exemplo, com a vacina só há 4 meses. Então, não dá para saber se ela tem duração de 1 ano, porque a gente está aprendendo junto com a pandemia, certo? Então, a vacina, né? Então, a gente tem 4 meses de vacina. A gente tem um período que a gente chama, lembra que eu falei? O período da janela imunológica. Então, eu preciso de 14, 28 dias para estar desenvolvendo esses anticorpos. Então, assim, tomei a primeira dose, quer dizer que eu tô vacinado, posso andar sem máscara, posso deixar de seguir as medidas sanitárias? Não, de jeito nenhum, né? Passou a segunda dose, também, tô livre, amanhã, não, tem o período que a vacina tem que fazer o efeito, né? Então, isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai responder mais rapidamente essa vacina, então, 14 dias ela já produziu os anticorpos. Tem pessoas que já vai demorar um pouco mais, né? Vai precisar de 30, 45 dias para desenvolver esses anticorpos, para responder, para fazer essa imunidade celular. Então, cada indivíduo vai ser um indivíduo diferente. A gente tem background genético diferente. O que a gente não pode fazer é colocar todo mundo dentro de um saco e falar assim, vamos tratar todo mundo igual, em relação, por exemplo, à eficácia da vacina. A gente sabe que, por exemplo,
eu vou dar um exemplo da tuberculose, né? Então, a gente tem aí a tuberculose. A gente não tem a vacina da tuberculose, né? Então, a gente tem a vacina da tuberculose e a tuberculose, ela é endêmica aqui no Maranhão, não é, professor? A gente sabe que ela é endêmica aqui no Maranhão. Então, acabou com a doença? Eu acabei com a doença porque eu tenho uma vacina? Não, né? Mas a gente sabe que ela protege muita gente, ela tem muita proteção. Mas quem tem aqueles erros inatos, como eu mostrei, que do sistema imunológico, vai acabar adquirindo a tuberculose, tá certo? Então, tem essa variação nas vacinas. Essa vacina do vírus, né, do SARS-CoV-2, ele é um vírus respiratório. Então, às vezes a gente ouve falar, mas tem uma nova variante, agora saiu uma outra variante. Então, essas mutações, elas são comuns acontecer nesses vírus, essas mutações, então essas proteínas, né, que o sistema imunológico, elas reconhecem do vírus, então, elas são comuns receber essa mutação, é uma evolução natural do vírus, né? Mas o sistema imunológico, ele reconhece, ele monta uma resposta para todas as partes desse vírus. Então, a gente sabe, tem a Coronavac, né? Vou falar só das duas principais, que já está sendo aplicada no Brasil. Então, o que é a Coronavac? Eu pego, então, um vírus inativado, né? Então, do SARS-CoV-2, então é um vírus morto e inativado. Então, não tem problema a pessoa que tem doença autoimune tomar vacina, não tem problema quem toma imunossupressores tomar vacina, né? Então, é diferente, por exemplo, da tuberculose, que eu tenho vírus vivo, atenuado, né? No caso da Coronavac, não. Né? Então, assim, talvez eu não tenha anticorpos para essa parte do vírus, mas eu tenho para outras partes do vírus. Então, eu tenho essa resposta. Em relação ao da AstraZeneca, né, da Oxford, a gente, então, tem o adenovírus de chimpanzé, e aí eu pego um gene do SARS-CoV-2, que é a proteína S, e injeto nesse vírus para estar expressando aquelas proteínas que a gente gostaria para que o sistema imunológico, então, montasse uma resposta imune para isso. E aí a gente fica, então, protegido. Quando a gente fala em relação à eficácia, a gente ouve falar, é 70%, 50%, isso é em relação aos sintomas leves e moderados, né? A eficácia geral dos sintomas graves são 100%. Então, às vezes, a gente vem aquela dúvida, eu não vou tomar porque é 50%. Não, 50% é para ter. Você pode ter 50% não ter nenhum sintoma, ou 50% ter uma febre, uma coriza, né? Mas você não vai ficar entubado, você não, né, não vai ter o estado grave aí da doença. Mas lembrando, né? Quem tem o sistema imunológico já com alguma falha, com algum defeito, às vezes essa vacina não seja eficaz. Por isso que, às vezes, a gente ouve falar assim, a pessoa tomou a vacina e depois de 30 dias ela pegou o vírus e acabou pegando a doença mais grave e morrendo. Né? Isso vai muito do quê? Como que está o sistema imunológico? Quais são as condições desse paciente? Tá certo? Gente, eu queria agradecer, era essas informações, né? E é isso. Muito obrigada. Aqui é meu Instagram, fazer um merchandising, né? Gratidão, obrigada. Espero ter esclarecido. Se os professores quiserem, né, falar alguma coisa, estou aqui. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a brilhante exposição da doutora Ângela Falcai, dizer a ela que para mim não se constituiu nenhuma surpresa, porque sei que ela é detentora desse grande conhecimento nessa área imunológica. E estou acreditando, nesse instante, de que todos os senhores que tiveram a oportunidade de assistir
nessa brilhante exposição, ela respondeu a muitos desses questionamentos que no dia a dia a gente vem sendo acometido. Então, agradecer a doutora Ângela por sua participação nesta oportunidade, neste evento, no Dia Mundial da Saúde. Agradecer ao presidente Henrique Mariano Costa do Amaral, presidente da Academia Maranhense de Ciências, por ter compreendido que as academias, no século XXI, mesmo antes de serem surpreendidas por esta pandemia, já vivem essa globalização, já vivem essa fase cibernética e, portanto, as academias têm agora um novo papel. Elas precisam, presidente Mariano, deixar o intramuros para ganhar o extramuros, ou seja, se inserirem em toda a sociedade, como se todos os professores, estudantes, dirigentes, enfim, autoridades a integrassem, deixando de ser esse conhecimento um privilégio de quem teve a oportunidade de ocupar, como nós ocupamos, estas duas academias de suma importância para a manutenção de todos esses postulados médicos, sociais, tecnológicos, como norte da nossa sociedade. Agradecer à reitora Cristina Nitz, à pró-reitora Fabiana Lobato, pelo entendimento, e o professor Chen, da diretoria acadêmica, pelo entendimento da importância da data de hoje, desse fato. Estamos aqui realizando, e principalmente para a classe estudantil, não só da área da saúde, mas também de toda a área social do Uniceu, né? Agradecer ao doutor Mauro Fecuri, que é o nosso presidente da mantenedora, também por sempre nos contatos que tem comigo, manifestado esse desejo de que a Universidade Silma efetivamente ocupe esse espaço científico e tecnológico na sociedade maranhense e brasileira. Agradecer aos senhores professores da nossa instituição, aos estudantes, aos nossos acadêmicos da Academia Maranhense de Medicina, que estão nesse momento nos ouvindo, aos acadêmicos da Academia Maranhense de Ciências, também por sua participação neste momento aqui neste ato. E agradecer à equipe da Ascom, que estão desde de manhã aqui conosco, fazendo essa gravação e sua transmissão pelo YouTube. Professora Ângela, né? Receba, portanto, o nosso reconhecimento, o reconhecimento da instituição, e tenho certeza que daqui para frente eu acho que a senhora deve preparar-se para isso. A senhora será bastante requisitada, tá certo? Pelas outras entidades, instituições, pelos governos, enfim, pela imprensa, pela sua demonstração de conhecimento, de capacidade e competência. Certo? Eu vou passar ao doutor Henrique, né, para que faça as suas considerações finais, e depois a doutora Ângela também. Muito obrigado. Depois dessas palavras do professor Márcio,
Eu gostaria de agradecer. Pode começar? Eu gostaria de agradecer ao professor Dr. José Márcio, que é o professor da academia. Muito obrigada por tudo. Eu sempre estou à disposição aqui quando a gente fala em ciência, né, fala em pesquisa, tirar as dúvidas. A gente sabe que meia hora é muito pouco para falar sobre o sistema imunológico, vacina, tratamento, a gente sabe que é bem grande. Então, assim, é uma honra estar do lado dessas duas grandes beldades, né? E eu tenho 2 exemplos aqui que a gente segue mesmo, assim, né? Tenho orgulho de estar, e eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, mesmo. E eu queria responder só uma pergunta que a professora Daiane me passou, que a pergunta é: a diferença entre IgG pós-infecção e a IgG após a vacinação? Então, tem uma diferença. Parece que os artigos científicos mostram que a IgG pós-vacinação ela é mais ávida, mais eficaz. Então, mesmo quem tem tido a doença, é importante se vacinar, fazer essa vacinação, porque parece que os artigos vêm mostrando que essa imunidade protetora a longo prazo da vacinação é maior do que da própria infecção. Tá certo? E mais uma vez, agradecer mesmo, é com imenso prazer que eu estou aqui disponível. Então, sempre que vocês precisarem, muito obrigado mesmo. Finalizou aí.